Deputado Zé Neto, quero te ouvir sobre isso que Kim Kataguiri está respondendo e também acrescentando aqui uma pitada. A gente sabe muito do jogo político, né? De que uma CPI começa se você tem apoio ou não dentro de um Congresso. Esse interesse de responder ou não pelo que aconteceu no dia 8 está defendendo mais o interesse da população ou a gente está falando de um jogo político para não expor o governo federal? Há um jogo político de várias tendências que se reúnem em torno de um processo que, para mim, é negativo. Primeiro, as imagens são claras demais e mostram com muita exatidão o que é que estava acontecendo naquele dia. Todo mundo viu, ele viu também. E outra, Kim, vou lhe falar como advogado. Você não pode ser alertado e não convocado, porque não houve nenhuma convocação da Força Nacional e nem se disse, olha, nós precisamos que o governo federal, que a Polícia Federal, que, aliás, a Polícia Federal não faz o ostensivo, quem faz é a Polícia Militar, para colaborar num processo de enfrentamento. Ao contrário, o presidente Lula, depois que foi informado, e não é uma decisão que você toma instantânea, porque você tem que, inclusive, fazer uma intervenção como foi feita, por conta de omissão do GDF, da polícia, do ex-ministro, de todos esses que, na minha visão, colaboraram tanto que ninguém foi preso à toa aqui. Vamos botar o ponto nível, vamos respeitar as nossas instituições, vamos respeitar a Polícia Federal, vamos respeitar o Judiciário, vamos respeitar o poder instituído, vamos respeitar o devido processo legal. Todos que foram presos atenderam o devido processo legal. As imagens são claras. Ou você quer me dizer que aquelas imagens não são claras? Que as imagens dos policiais abrindo, tirando para poder as pessoas entrarem, não são claras. Você está falando, e toda hora você repete, não tinha relatório nenhum, que tinha um ofício falando alguma coisa, como que diz, fiquem de alerta, mas a gente está aqui segurando a onda. Não tinha onda nenhuma segurada. A Polícia Militar houve sim omissão e não houve comando. Inclusive, você sabe que teve alguns comandantes que também agora estão respondendo, que não só se omitiram, como agiram de forma incorreta no que diz respeito ao planejamento que estava sendo feito. Não sei se você atentou, quando o Dino esteve lá conosco, o nosso ministro, que com muita competência, com muito equilíbrio, com muita maturidade, com muita responsabilidade, ele que tem uma vida muito digna, que foi parlamentar, que conhece o parlamento, deu uma aula, deu um show. E ele disse, olha, tem um planejamento, a gente tem que esperar que o planejamento da polícia seja cumprido. Não foi cumprido o planejamento. Agora, claro, você está com uma intenção, que eu acho que você não está defendendo o golpe, eu te conheço. Agora, me desculpe, vocês estão querendo fazer espuma. Espuma, palanque e, de forma, me desculpe, totalmente desfocada do que o Brasil precisa agora. O Brasil precisa de você, sim, da sua inteligência, para a gente montar, sabe o quê? Um processo onde a gente deságua em uma reforma tributária, que é o que a gente quer. Agora vem o arcabouço fiscal, o governo está disposto a conversar com o Congresso, com a Câmara, com o Senado. Nós não podemos deixar a economia, esse ano, desandar. E é isso que a gente quer, trabalhar nesse sentido. Desculpe lhe chamar, deselegância de ficar aqui lhe chamando, mas só porque o cronômetro me mostra que nós já passamos um pouquinho aqui dos 2 minutos de resposta. Deixa eu acrescentar aqui mais uma questão, até porque foi uma semana muito importante com o retorno de Jair Bolsonaro, né, que pisou em solo brasileiro pela primeira vez como ex-presidente da República e compreendendo esse novo cenário. Como é que os senhores avaliam, então, que diante, Kim Kataguiri, dessa publicidade que você nos traz, né, de expor esse documento que teria sido assinado pelo próprio diretor-geral da PF, como é que você avalia que vai ser a postura de Jair Bolsonaro daqui para frente? A gente está falando de um líder desse movimento bolsonarista que retornou ao solo nacional. Isso pode fazer com que esse assunto da CPI desenrole com um pouquinho mais de rapidez? Primeiro que o presidente Rodrigo Pacheco já disse que vai ler a CPI no dia 11, então vai ter a CPMI, independentemente dos petistas, até tem-se notícia, e eu mesmo escutei de colegas parlamentares, de que o PT ofereceu mais de 30 milhões de reais em emendas parlamentares para o sujeito retirar a assinatura da CPI. Eu acho engraçado o deputado Zé Neto falar, que eu respeito, mas o deputado Zé Neto falar em espuma, porque foram os próprios petistas que apresentaram os primeiros pedidos de CPI, que assinaram os primeiros pedidos de CPI apresentados também pelo PSOL, pelo PCdoB, por outros partidos de esquerda. E depois voltaram atrás quando veio uma ordem muito esquisita do Lula dizendo que não queria CPI. Mas foram as próprias esquerdas que levantaram o tema da CPI em primeiro lugar. Então, primeiro, vai ter CPMI. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele não vai ser líder de nada, né? Quase 100 dias de governo, ele está pousando agora, e aí a primeira frase que ele diz quando pousa no Brasil é: não vou liderar a oposição, ou seja,
mais absoluto covarde, sabe que não tem nenhuma condição de liderar oposição nenhuma, mesmo porque foi derrotado nas urnas. Não, eu considero até, eu digo até, de maneira retórica, que não foi o Lula que venceu, foi o Bolsonaro que perdeu para si próprio da quantidade de traições contra a própria direita que ele fez, seja nomeando um PGR, petista, amigo íntimo de José Dirceu, seja nomeando para o Supremo Tribunal Federal um sujeito que foi responsável pelo voto de Minerva para retomar os direitos políticos do Lula, ou seja, não fosse o ministro do Supremo indicado por Bolsonaro, Lula sequer poderia ter disputado a eleição, ou seja, ele não tem condição nenhuma de liderar a oposição, coisa nenhuma, ele não vai ter nenhum papel na CPMI, como não teve nenhum papel durante esses 100 dias de governo Lula, em que ele ficou lá em Orlando, na Disney, brincando com o Mickey, que eu acho que é o que ele deveria continuar fazendo, porque ele não tem papel nenhum em exercer uma oposição republicana e democrática aqui no Brasil. O senhor citou aí um novo pacote de regras fiscais, que inclusive só vai adiante se vocês aceitarem, né? Vocês, parlamentares, deputados federais, senadores também, que vão ter muito trabalho daqui para frente quando receberem todo esse documento para ver se desenrola de fato esse assunto com o nosso dinheiro público. Deixa eu agradecer aqui a gentileza da entrevista, deputado federal Kim Kataguiri, que eu chamei Kataguiri, já comecei perdendo a sua amizade, mas Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, deputado, obrigada mesmo, e o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia. Obrigada pela gentileza da entrevista, viu? Bom sábado. Obrigado, bom sábado. Prazer, Zé Neto. Prazer, Elisa. Obrigada. Valeu. Voltamos então, 4h10. Tá aí então, tá feito o debate para você em relação às repercussões do dia 8 de... Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. O Capeta já ofereceu seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Para perder o pai.